Colonização do espírito. Coluna do Reinaldo Azevedo. A extrema-direita aqui e a Lures pratica o que ousaria de chamar de colonização do espírito. Os que caem nas suas malhas operam uma espécie de rompimento com a realidade factual. Não estou aqui a tratar do menoscabo da consciência alheia, até porque cada um tem a sua e todos fazemos escolhas dentro do que é possível e do que conhece ou julga conhecer. Mas vocês sabem que é efetivamente mentira que esteja em curso um modelo socialista nos Estados Unidos, não é mesmo? Até Nikki Haley, ao desistir de concorrer contra Trump, mandou ver: chegou a hora de suspender a minha campanha, o caminho do socialismo é o caminho da ruína dos Estados Unidos. É efetivamente mentira que o presidente tenha mandado transportar imigrantes de avião de maneira clandestina para que não fossem submetidos às autoridades da imigração, como acusa Trump. É efetivamente mentira que esses imigrantes respondam por uma explosão de violência que tire o trabalho dos americanos num país que vive hoje praticamente um momento de pleno emprego. É efetivamente mentira um plano para ampliar o atendimento à saúde e o acesso à seguridade social agrida a liberdade de escolha. Tampouco o Estado Leviatã está, por isso, a ameaçar os indivíduos. Ele falou do Leviatã aqui nos Estados Unidos e, no entanto, milhões estão se convencendo que assim são as coisas, não se mostrando dispostos a navegar em espaços virtuais que contestem suas convicções. Como é que é? Todos estão o quê? Tocando viola sem corda? Cara, não entendi nada que você falou, mas tudo bem, vamos lá. Tá todo mundo sem dinheiro? Não, isso eu sei. É muito diferente por aqui. Israel, Ucrânia e Venezuela estariam mesmo na raiz da queda de popularidade? Reprovar declarações não me parece suficiente para que se rejeite o governo. Vejo, isto sim, que a máquina dos extremistas de direita para promover a tal guerra cultural continua a atuar de modo muito eficaz. E é evidente que se somam a isso algumas trapalhadas do governo e mesmo inabilidades. Às vezes o Planalto tem sido administrativista quando se deveria ser mobilizador e mobilizador quando deveria ser meramente administrativista. Está tudo nas redes sociais. O que tem Lula a ver com a questão da discriminação do aborto? Resposta: nada. Mas não é o que milhões de pessoas recebem nos seus celulares todos os dias. Michele Bolsonaro, que tenta se libertar do marido com a mais espetacular das suas vinganças pessoais, que seria se candidatar e se eleger à presidência com os votos dele, mandou ver na Bahia há 3 dias, num evento do PL Mulher: nós precisamos macetar a legalização do aborto, macetar a legalização das drogas, nós vamos macetar essa ideologia do gênero do mal, vamos macetar tudo aquilo que é inimigo e essa extrema esquerda maldita, extrema esquerda que o Lula não é, mas tudo bem, que são usadas para o mal, que querem implantar na nossa sociedade. Nem preciso fazer juízo de valor sobre qualquer um desses temas, mas todos sabemos que eles não constituem pauta no governo. Pode parecer espantoso. Já não tivemos experimentado um trauma que matou 700 mil pessoas na pandemia. Mas a resistência à vacina entra nesse capítulo da agenda do mal. A coisa é de tal sorte estupefaciente que não ficamos mais chocados com o fato da vacina contra a dengue para as crianças que encalhou. Não estivéssemos como país com razão um tanto doente, se cobraria do governo mais vacinas, já que não existem um número suficiente, ainda que ele tenha agido corretamente no caso. Esse malaíse não está só aqui, acabara de assaltar Portugal, pode eleger um insurrecionista nos Estados Unidos, chegou com força na Holanda, na Suécia, na Finlândia. A eleição para um parlamento europeu no meio do ano pode levar até uma centena de neofascistas que emergiriam com força impressionante na era das redes, com aquele colegiado de 705 cadeiras. Atenção, não se trata do risco de haver 100 direitistas, porque eles são muito mais. Estou falando aqui dos extremistas, diz o Reinaldo Azevedo.
Alguns erros de operação. É claro que nesse ambiente, alguns erros de operação do governo custam especialmente caro. Ainda que eu não atribua, como se fica claro, a queda de popularidade de Lula às suas declarações sobre política externa, é evidente que a reação de algumas declarações impróprias atuam como fermento. O imbróglio sobre os dividendos da Petrobras tornou-se um caso exemplar de como os números espetaculares da empresa se transformaram numa sequência impressionante de más notícias. Sim, é fato. Especuladores, lobistas e pilantras colaboraram para tanto, mas essa gente existe, não é mesmo? A formalização dos trabalhadores de aplicativos deveria ter se dado pela via da mobilização da própria categoria, e não é tão difícil operar a questão nos limites da lei, e não por certo empenho de caráter, vamos dizer administrativista. A proposta não é ruim, mas melhor seria se viesse precedida do fermento do debate. Por incrível que pareça, nas redes sociais, os que se opõem a uma proposta civilizadora do mundo do trabalho acabaram se impondo. Sim, eles fizeram com mentiras, simplificações e burrices. Mas sempre é preciso considerar que essas pessoas também existem. Corrupção, STF, anistia. Reinaldo Azevedo, você esqueceu de falar da corrupção e do julgamento do Supremo. Primeiro tema, voltou a frequentar a imprensa com tal desmonte da Lava Jato. Como dizem alguns, como se aquele troço fosse digno de continuar montado. Também isso não é agenda do governo. Mas as viúvas porcinas de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol andaram bem assanhadas, isso é verdade. Quanto a um certo e suposto enfaro do combate ao golpismo, querem que eu diga o quê? Lugar de golpista é na cadeia, e observo que Lula se manifesta muito pouco a respeito. Mas parem de criticar o Bolsonaro porque isso só alimenta o bolsonarismo. É um raciocínio abobado porque parte do pressuposto de que sem esse enfrentamento, que se dá dentro das regras do jogo, o bolsonarismo se conformaria à democracia e ao Estado de Direito. Imaginar que possa haver uma versão benigna desse troço, refiro-me àqueles que organizaram a patuscada e não ao eleitorado, é definitivamente não entender nada. De resto, o que o governo tem a ver com isso? O que noto aí sim é que alguns espertalhões, fazendo um manejo picareta da tal polarização, termo que eu não endosso, estão a tentar criar uma espécie de razão teórica superior para defender anistia aos golpistas. Essa seria a tal pacificação. Começando a voltar à luz da advertência. Abri esse longo texto, lembrando que Lula apanha 14 meses e que alguns dos que espancam tiveram ao menos a delicadeza de reconhecer que ele fez um bom governo incompatível com a avaliação. Todos os índices econômicos e sociais melhoraram e há, ademais, a aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária, com 1 ano de gestão. Como também se deixa claro aqui, as bolhas de opinião não costumam gostar do contraditório, nem têm muita simpatia pela imprensa, mas sabem dela se alimentar quando aquilo que leem serve para confirmar os seus próprios preconceitos e a sua militância. Bolsonarista mesmo, o tal raiz, não gosta do Lula nem vai aplaudi-lo, pouco importa o que faça. Não se deve confundir esse grupo com todos os que votaram em Bolsonaro, assim como petistas que não são todos os que escolheram. Lula contra o risco que o outro representava. Não há a menor chance do petista repetir a performance no que respeita à popularidade do seu segundo mandato. Que aqueles que se sentem de algum modo comprometidos com a preservação da democracia e do Estado de Direito pensem bem. Afinal de contas, queremos o quê? Se um bom governo, e certamente muitas restrições e críticas podem ser feitas, ver cair de forma importante a avaliação positiva, sem que se conheça o motivo, a não ser algumas hipóteses que parecem um tanto fantasiosas, pode ser que a razão esteja na nossa cara. Há uma boa possibilidade, e isso se vê no mundo afora, de forma muito clara nos Estados Unidos, de que para uma fatia importante da população, adesões e afinidades que estão no terreno da ideologia, dos valores e dos preconceitos tenham mais importante do que a inflação, o emprego, o juro e o ganho real dos salários. Reinaldo, e se fosse um mundo melhor, mais justo e com menos iniquidades? Seria uma maravilha, mas é isso que se tem aqui e fora daqui?
Encerro mesmo. Alguns inocentes inúteis para a democracia parecem não perceber que a extrema-direita pretende fazer tábula rasa dos avanços do governo porque está determinada a construir uma alternativa que amálgama fundamentalismo religioso com o sangue de vítimas do paradigma do não tô nem aí, modelo raio que o parta. Seria assim uma espécie de teocracia da bala. Essa história de que a democracia sempre vence no fim é besteira, pode perder e se pode operar o desastre sem o golpe militar. Também é possível fazer esse desastre pelo voto. Então não pode criticar o governo porque está se ajudando a extrema-direita? Que besteira! Convém não ajudar a extrema-direita porque se pode atacar o governo. Entendem? É isso. A extrema-direita pode atacar o governo, essa que é a questão. É isso, queridos. Ótimo texto do Henrique. Eu tô embasbacado. Depois da avaliação dele ruim lá da fala de Israel, mandou bem pra caramba nesse texto aqui. Pois é.